Olá a todos, vamos à nossa palestra. Gostaríamos de falar hoje um pouco mais sobre a paz, sobre a relação que existe entre a caridade e a paz. Então, começando com a nossa prece, roguemos a Deus o amparo, a bênção de Jesus, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, começando pelo Evangelho, no capítulo 15, no item Fora da caridade não há salvação, com a instrução de Paulo. E Paulo então nos diz: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, ou seja, na prática da caridade, os homens viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus e nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina: fora da caridade não há salvação. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Então é sempre estar observando, as oportunidades que surgem para aplicarmos a caridade. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência estará em paz. Não somente a caridade evitará que façais o mal, mas ainda vos levará sempre a fazer o bem. Então, vamos ler agora um texto de Hilário Silva, que nos dá indicações sobre a paz, sobre como obter a paz, E, inclusive o título é Indicações da Paz. Esse texto está no livro Seara da Fé, psicografado pelo Chico. E Hilário Silva nos diz: faça o bem que puder, não se irrite. Como é que estamos aí? Estamos nos irritando? Procurar não fazer isso, Difícil, mas é necessário. Não censure a ninguém. Conserve a paciência. Como é que está a nossa paciência? Desculpe sem condições. Sempre perdoar, Não crie adversários. Adquira amigos por onde passe. Então é sempre a gente procurar se relacionar bem com as pessoas, Não atrase o socorro possível a quem sofre. Isso lembra a questão que nós comentamos semana passada, de que a gente sempre tem que auxiliar o próximo e atenuar as suas dores, E não deixar, não fazer nada achando que é a prova dele, Não, nossa atitude tem que ser de, como diz aqui, não atrase o socorro possível a quem sofre. Converse, obviamente, tudo dentro das nossas possibilidades, Converse auxiliando para o bem. Esqueça o mal, seja ele qual seja. Então, não guardar rancores, Não se lamente. É aquela questão, As pessoas ficarem se vitimizando o tempo todo, Então, ele está sugerindo, não se lamente. E ensine a prática da bondade e da tolerância, começando da própria casa. Muito importante o dar o exemplo, Muitas vezes os familiares não estão interessados, não querem praticar a caridade, não querem frequentar nenhuma casa religiosa, onde normalmente se recomenda a prática da caridade, Mas o nosso exemplo é muito, e eles estão observando, Guarde silêncio
ante qualquer insulto. Estamos aí retrucando, a sugestão é de guardar silêncio, né? Tolere com serenidade a palavra ou o gesto de qualquer agressor. Isso lembra muito as atitudes de Jesus, né? Tolerando, sempre com serenidade. Aceite os seus problemas, buscando resolvê-los sem levantar problemas para os outros. Mantenha o seu sorriso de compreensão e solidariedade. Dentro da consciência tranquila, transforme o mal, o quanto possível, né, em benefício concreto. Então existem situações difíceis, né, decorrentes de algum mal, e nós temos que exercitar nossa inteligência, né, procurando transformar essa situação numa situação benéfica, né. Então, procurar sempre ver o lado positivo das coisas, né. Então, por exemplo, ocorre uma desgraça, alguma coisa muito difícil, né, e as pessoas, então, em vez de ficar reclamando, né, se revoltando, vamos nos unir, né, e procurar resolver, né? E só essa atitude já é algo benéfico, né? Muitas vezes até pessoas, vamos dizer, inimigas, né, se unem para resolver algo que traga um bem comum, né? Isso já é você transformar o mal em algo benéfico, né? Trabalhe servindo. Não esmoreça diante das provas necessárias, persistindo com o melhor que você possa fazer. E é interessante porque várias dessas atitudes mencionadas por Hilário Silva, como ser tolerante, perdoar, não guardar rancor, ser compreensivo, né, e solidário, guardar o silêncio, transformar o mal em algo benéfico e trabalhar servindo, são atos de caridade. Lembrando que a caridade resume todas as virtudes, né? E por conseguinte nos trazem a paz, essas atitudes, né? E terminando o último parágrafo do texto, Hilário Silva nos diz: em qualquer obstáculo ou situação difícil, imagine o que Jesus faria ou não faria em seu lugar. E prefira estar com Jesus, em sua consciência e em seu coração, porque atendendo às indicações de Jesus, nunca perderemos o tesouro da paz. Muito lindo, né? E exemplificando então a relação da caridade com a paz também, a gente trouxe um conto, né, de Augusto César Neto com o título A Luz da Paz. Está no livro Presença de Luz, psicografado pelo Chico. Então, Augusto César Neto nos diz: e andei pelo mundo procurando a luz da paz. Fui à Grécia, admirando o Partenon e lugares outros em que pontificaram sábios da antiguidade. Dirigi-me a Roma, onde me acomodei nas escadas do Coliseu, refletindo nos cristãos perseguidos. Ele estava procurando a luz da paz em todos esses lugares, né? Viajei para a Índia, onde partilhei as orações dos crentes que se banhavam nas águas do Ganges em Benares. Segui para o Egito, maravilhando-me à frente das pirâmides que imortalizam a pompa dos faraós. Transitei pelas ruas de Meca e orei com os muçulmanos, entre as recordações do iluminado profeta do Islã. Busquei Paris e conheci a Torre Eiffel, orgulho da França. Visitei o Palácio de Versailles, ainda na França, né? Moradia de reis e fidalgos ilustres. Encaminhei-me para Londres, na Inglaterra, né? Encantando-me ali com a severa nobreza do Castelo da Torre. Na Espanha, conheci o Escurial, nos arredores de Madrid, cheguei a Granada, entrei no castelo do rei Boabdil, que encerrou naquele país o domínio dos árabes, e voltei-me para Barcelona, onde admirei a fortaleza de Montjuïc.
Apreciei a riqueza artística dos Jerônimos e usufruí as amenidades de Sintra, em Portugal. Fui a Nova York, nos Estados Unidos, onde expressei o meu respeito pela inteligência humana diante dos arranha-céus que lhe assinalam a grandeza. Caminhei através então de todas as cidades das 3 Américas, mas não encontrei a luz da paz. Saudoso do lar, regressei à nossa casa em Vila Nova Conceição, em São Paulo. Era noite e minha mãe lia o Evangelho. Abracei-a emocionado, ele estava abraçando ela em espírito, Perdão. E li o texto exposto. Era a parábola do bom samaritano. Nós não vamos ler aqui, para não estender muito, mas essa parábola está no mesmo capítulo 15, do Evangelho, do segundo Espiritismo, que a gente leu no começo, Chegados ao término da leitura, um telefone tocou. Minha mãe foi atender e compreendi logo o que se passava. Uma senhora jazia em estado grave e a amiga, que suscitara a chamada telefônica, comunicou que o doente pedia o socorro de uma prece. E a mãe dele, então, não teve dúvida, chamou o pai e lá se foram os dois no carro na direção indicada. E o espírito então seguiu junto deles, Seguia junto deles e pude ver a doente que se aproximava da agonia. Minha mãe e outras senhoras pediram a misericórdia de Deus, para a enferma em prece, E aí se afastaram. Mas ele entendeu que ele tinha o dever de permanecer ali na tarefa de auxílio. E junto com outros espíritos benfeitores, trabalhou a noite toda no aposento simples. O dia amanheceu com melhoras positivas para a doente e, conquanto me sentisse cansado, reconheci que uma alegria diferente me nascia no coração. Chorando de felicidade, reconhecia por fim que me decidira a transitar pela terra, procurando o dom sublime, encontrara-o ali. Então ele tinha andado por toda a terra e foi encontrar nesse lugar mais simplório, encontrara-o ali, Esse dom sublime encontrou, aqui é a luz da paz, No gesto de minha mãe ao lado de meu pai Raul, compreendendo que o amor ao próximo que Jesus nos legou, sentido e praticado devidamente, é a única força que realmente nos concede a luz da paz por dentro do coração. Que lindo, Então é isso, Sensação de dever cumprido, estar fazendo a coisa certa, Estar bem com a nossa consciência, praticando a caridade. Esse é o caminho, Tratar o próximo como gostaríamos de ser tratados, auxiliando sempre que pudermos, são atos de caridade que nos trazem paz, pois é através do próximo que chegamos a Deus e obtemos a salvação, que nada mais é do que a nossa paz tão almejada, Tá certo? Obrigada, até a semana que vem.